A hora da AmCham Angola. A hora da AmCham Angola, o seu magazine de negócios. Acompanhe aqui todas as novidades sobre as relações comerciais, educacionais e culturais entre Angola e os Estados Unidos da América. A AmCham Angola está afiliada à Câmara de Comércio dos Estados Unidos da América, a maior organização de negócios do mundo, representando mais de 3 milhões de empresas em vários setores e países. A hora da AmCham Angola. Todas as quartas-feiras, das 10 às 11, nos 95.5 FM. Luanda, Antena Comercial. A AmCham Angola surge para poder reforçar as condições que possam sustentar a atividade das empresas americanas em Angola. Ela assenta essencialmente em 4 pilares: as relações comerciais, económicas, educacionais e culturais. Tendo em conta a questão comercial, vê-se com alguma preocupação o facto de as trocas comerciais entre os Estados Unidos e Angola venham a declinar, pese embora haja um equilíbrio ou uma constância em relação aos níveis de exportações dos Estados Unidos para Angola, mas as exportações de Angola para os Estados Unidos vêm a declinar desde 2008, onde houve o pico dessas trocas comerciais, um valor de 20,6 bilhões de dólares, e neste momento resumem-se em 4 bilhões. Do ponto de vista económico, as empresas americanas estão presentes em toda a parte do mundo e quando elas aparecem no mercado, têm a tendência de criar empregos e participando exatamente no desenvolvimento do país anfitrião. Do ponto de vista académico, a AmCham está bastante ansiosa no sentido de encontrar mecanismos que aproximem pelo menos as instituições académicas a nível das universidades. Existem várias universidades nos Estados Unidos que estão interessadas em interagir com universidades em Angola, no sentido de poder contribuir na melhoria de formação e de educação dos quadros nacionais. Falou Pedro Godinho, o presidente da AmCham Angola, a Câmara de Comércio Americana em Angola. Estamos a acompanhar a hora da AmCham Angola. O programa de rádio sobre as oportunidades de negócios e as relações comerciais, educacionais e culturais entre Angola e os Estados Unidos da América. Todas as quartas-feiras, das 10 às 11 horas, aqui na LAC. Estimados ouvintes da LAC, votos de muito bom dia, sejam bem-vindos a mais uma edição da Hora da AmCham, o programa de rádio da Câmara de Comércio Americana em Angola. Este programa que lhe conta o que de mais importante se faz e acontece nas relações entre Angola e Estados Unidos e, naturalmente, como o petróleo sempre foi rei nas relações dos dois países, também falamos-lhe sobre tudo o que se passa no setor petrolífero aqui no nosso país. Como é habitual na terceira semana de cada mês, seria aqui o testemunho dos membros, mas passa-se um facto que não pode passar em branco, que é a subida do preço do petróleo. Esteve a 85 dólares na semana passada, começou a cair, mas já regressou no início da semana à casa dos 85 dólares. Há quem fale que vai chegar aos 100, há esta convicção de que o preço do petróleo chegue aos 100 até ao final do ano, é esta a visão que alguns grandes bancos vão apresentando, mas nós vamos aqui chamar analistas, temos como economista o professor Yuri Kishina. Yuri Kishina, muito bom dia, bem-vindo. Muito bom dia, Mr. Costa, e naturalmente agradeço o convite. É um prazer estar num grande programa de referência a nível do setor petrolífero angolano, e nós sabemos que de facto o petróleo continua a ser ainda a menina de olhos bonito, que de facto tem contribuído consideravelmente para a economia nacional. É um prazer estar aqui. Muito obrigado, Yuri Kishina. É um dos nossos convidados para hoje para analisarmos o impacto da subida do preço do petróleo na economia angolana como um todo, naturalmente para o Orçamento Geral do Estado, para a nossa Sonangol e para outros fatores económicos que dependem desta variável que ainda representa grande parte da nossa receita do país. Também connosco está o pesquisador e colaborador do SEIC da Universidade Católica de Angola, José Oliveira. Bom dia, bem-vindo uma vez mais aqui à Hora da AmCham. Bom dia, Joel, bom dia, colegas de painel, bom dia, ouvintes da AmCham.
Também connosco está o presidente da AmCham Angola, é empresário do setor petrolífero, engenheiro Pedro Godinho. Já agora, Zé Oliveira. O Zé Oliveira tinha dito, onde é que está o Pedro na edição passada? Quero lhe dar os parabéns. Embora não seja operador, pelo menos ficou como participações. Em participações em alguns blocos, o que demonstra que o empresariado nacional foi tido e achado. Engenheiro Pedro Godinho, parabéns aqui, no sentido de ter sido tido e achado e reconhecerem a competência, porque não seria de outra forma. Bom dia e bem-vindo aqui ao nosso painel. Bom dia, Joel. Muito agradeço os votos de parabenização. Estender um bom dia aos rádios ouvintes de LAC e um especial bom dia aos membros da AmCham Angola. Então, vamos avançar para aqui o tópico de hoje. O preço do petróleo iniciou esta semana na casa dos $85. A meio da semana passada esteve nos 85, começou a descer, chegou aos 83, já regressou à casa dos 85, ameaça subir ainda mais. E há bancos como JP Morgan e outros, né, que vão dizendo que efetivamente o petróleo pode chegar aos 100. Quem é comedida é a OPEP. Finalmente a OPEP é comedida, diz que vamos ver até ao final do ano, não prevê valores muito altos e já se posicionou contra o aumento da produção. Diz que tem que se manter a calma e não precipitar-se com o aumento do preço, porque depois o efeito pode ser negativo. Surpreendeu-me, pelo menos a posição da OPEP em relação a este tema e já vamos analisar. Mas, José Oliveira, vamos começar por analisar o impacto do preço do petróleo na nossa economia, quer a nível do orçamento, quer a nível das receitas e também a nível do Sonangol. Que impacto terá a subida do preço do petróleo na economia angolana a esses níveis? Vai ter um impacto grande porque nós este ano, em princípio, o Estado vai ter mais receitas e a Sonangol vão ter mais receitas do petróleo que o ano passado. Eu fiz aqui uns cálculos para dar uma imagem de como é que isso é possível. Nós em 2020 produzimos a média diária de 1.270.000 barris dia. Este ano estamos a produzir até setembro a média diária de 1.125.000 barris dia. Estamos com uma diferença em relação ao ano passado de 145.000 barris dia. Agora vamos olhar para os preços. O ano passado, a média anual dos preços foi 41. Na realidade foi 40,99, portanto eu pus 41, a média anual. Vamos ver agora os preços este ano. No primeiro trimestre, Angola vendeu a média de $61,70. Teve um aumento em relação à média do ano passado de 50%. No segundo trimestre, Angola vendeu a média de 68,60, ou seja, com um aumento de 60% em relação à média do ano passado. E no terceiro trimestre, ainda não, os dados não estão fechados, mas a média do preço de venda do país vai andar à volta entre os $73 e $74. 73 e qualquer coisa. Há outro dado também que faz mostrar como é que as receitas podem ser maiores este ano. Em 2020, a concessionária recebeu, por direitos próprios de contrato, dos PSAs, a média de 250.000 barris dia. Este ano, como os preços estão muito maiores, embora a produção esteja menor, a ANPG, a concessionária, está a receber à razão de 280.000 barris dia. E se os preços se mantiverem nos 80 e pouco, no quarto trimestre, é provável que esta média anual ainda aumente ligeiramente. Não muito, porque é um trimestre só, mas ligeiramente. Em relação à Sonangol, a Sonangol o ano passado produziu o seu equity oil, portanto o petróleo dos seus investimentos, teve a média de 232.000 barris dia. E este ano está qualquer coisa como 205.000 barris dia, o óleo que é propriedade da Sonangol. Ora bem, as diferenças são pequenas, como a gente vê, e como os aumentos de preços são muito maiores que as diferenças, as receitas vão com certeza ser maiores. O total das receitas estatais do Estado do ano passado foi dos mais baixos dos últimos anos, foi apenas de $6.190 milhões. Receitas de Estado, aqui não tem Sonangol. Receitas de concessionária e receitas de impostos. Só mais um dado, eu fiz para um trabalho que publiquei no relatório económico este ano da Universidade Católica, fiz um cálculo de quanto é que nós temos, em média, temos tido durante os últimos anos de receitas em relação ao valor, ao preço de venda do barril. Quando os preços estão altos, temos receitas, por exemplo, em 2012, que o petróleo se vendia muito caro, a nossa receita era 61% do valor do preço de venda. O ano passado, que o petróleo esteve muito baixo, as nossas receitas correspondiam a 34% do valor do barril. Em 2019 correspondiam a 33%. Só que 33% do valor de barril em 2019 são $21,50, que eram as receitas do Estado no rácio por barril. O ano passado
teve 34, mas esses 34 equivalem apenas a 13,87. Portanto, é preciso ter muito cuidado com isto, porque em percentagens, se lidas sem os valores absolutos, originam erros. E estamos a falar também num ambiente em que a produção e as exportações vão caindo. Eu disse os dados, nós estamos a produzir menos 145 mil barris do que o ano passado. Aliás, estamos a produzir ligeiramente abaixo daquilo que era previsível. Eu não tenho a certeza, mas penso que a nossa previsão para este ano era de produzir 1.170.000 ou 180 mil barris dia. E nós, portanto, estamos mais ou menos a 45, 50 mil barris dia abaixo do que estava previsto. Aliás, muito disto depende de problemas técnicos. Por exemplo, em setembro, o Bloco 31 teve uma grande avaria no manifold de exportação e teve de reduzir drasticamente a produção porque não cabia no FPSO, não é? Porque esteve 2 semanas ou 3 até reparar a avaria do manifold de exportação sem capacidade de exportar. E depois há sempre avarias. Eu não tenho visto este ano, ainda não vi por acaso, mas normalmente nós temos entre 15 a 25 mil barris dia de quebra de produção por várias falhas, o compressor que avaria, a injeção de água, o manifold, o pipe, espalhado pela área toda nacional. Em relação aos preços, acho que falamos são as perspectivas de preço para este ano. Acho que queria só frisar em relação a este trimestre, acho que este trimestre está mais ou menos garantido que vai ter preços à volta dos 80. Se vão subir até 100, eu tenho muitas dúvidas, porque não há necessidade de tal. Mas como os preços são muito influenciados pelos mercados futuros e como há muito dinheiro e os juros estão baratíssimos nos Estados Unidos e na Europa, eu não me admirem que com o mercado firme em que a oferta está ligeiramente abaixo da procura durante este quarto trimestre, eu não me admira que os mercados futuros puxem pelo petróleo e o façam chegar até perto dos 90. Mas em média, entre 80 e 85, acho que está mais ou menos garantido até ao fim do ano. Muito bem, José Oliveira, muito obrigado por esses dados que vão ajudar-nos a enriquecer o debate e também a melhor analisar o tema. Vamos passar também aqui a palavra ao professor Yuri Kishina. Que impacto terá a subida do preço do petróleo na economia angolana? Fala-se que o petróleo ultrapassou a barreira dos 80, já está nos 85 e, segundo o JP Morgan, Goldman Sachs, o preço pode ficar acima dos 80 até ao final do ano, podendo chegar aos 100. Mas que impacto este aumento pode ter na nossa economia a nível do Orçamento Geral do Estado, contas públicas, reservas líquidas, que também beneficiam quando os preços são bons, e qual seria, já a parte de economista, qual seria a melhor forma de utilizar dinheiro? Bem, Michel, vamos lá ver. Primeiro, as questões são muito pertinentes que me fizeste e é importante dizer que, na minha perspectiva como economista, eu acho que as vantagens são relativas, né? Não vamos arrebentar os balões, que de facto a Angola vai sair da crise porque o preço está... Ou seja, não é momento para lançar foguetes. Nem um pouco, porque as evidências empíricas, aquilo que eu tenho sempre defendido, há uma falsa ideia em Angola, até economistas keynesianos gostam muito do Estado que faz tudo na economia, que acreditam que o crescimento econômico da Angola não depende do preço do barril de petróleo. Ele nunca dependeu do preço do barril de petróleo. Dependeu sempre do setor petrolífero, mas através da produção. É nessa perspectiva. Se analisarmos com muito cuidado, isso é evidência, eu gosto de evidência, se analisarmos as séries temporais de 2003 a 2008, em que a Angola cresceu acima de 2 dígitos, uma média de 12, 14% ao ano, o preço em média era 55 a 65. Nunca cresceu a taxa de 2 dígitos, o preço 100, nem 80, nem 90. É só nós irmos vermos os números. Significa nem quando chegou aos 130, 140? Nem 140. Ao contrário, quando chegou 140, nós estávamos a crescer 5, 6, não é 10, 11. Porquê? Então o preço não é uma variável. Repara, porquê? Porque depende consideravelmente. O que aumenta a riqueza de um país é produtividade. Não tem nada a ver com o preço. O preço é conjuntural, depende dos players no mercado. Aí se os Estados Unidos aumentar, os gaitxistas começarem a produzir, o preço baixa novamente. Os não OPEP que têm liberdade de reinventar no mercado, de inovar, de aumentar a produção. Se aumentarem a produção, os preços caem naturalmente. Mas há uma coisa que responde à riqueza, é a produção, é a produtividade. E isso Angola já tem caído desde 2008, depois da crise de 2008, para cá a produção da economia angolana tem caído. Com a queda da produção, veio o fantasma e o milagre de quê? Da queda de riqueza. O último ano que o PIB esteve acima de 120 bilhões de dólares foi em 2013. Depois daí começou a cair 120, depois começou a cair. Mas o preço estava acima de 80. E hoje está abaixo da metade de 120.
120. É nessa perspectiva. Então, não tem muito a ver com produção, tem a ver com produtividade. O país, em todos os setores, está em queda a produtividade da economia. O setor petrolífero é pior, porque já vai ao 7º ano de recessão. Está numa depressão econômica. Se fosse um velho com depressão, já desaparecia, morreria, né? É nessa perspectiva. Agora, o problema é que tipo de liberdade econômica nós temos dado ao setor petrolífero? Será que dá para relançar o setor petrolífero para acompanhar esse aumento do preço do barril de petróleo? O setor petrolífero angolano é livre, quer do ponto de vista estrutural, da estrutura por parte do governo e por parte das instituições em que Angola faz parte, que é o PEP. Essa é uma questão muito interessante. Será que Angola tem condições de relançar o setor petrolífero, tendo em conta que os concorrentes internacionais têm baixos custos mais do que nós? Nós estamos a produzir petróleo em águas profundas. Esse é um dos elementos fundamentais. Então, a economia de Angola não tem como sair da crise com preços 80. É bom tirar a ideia, tanto que alguns economistas keynesianos que acham que o Estado é que tem que fazer tudo, porque a economia de Angola depende do Estado, não depende do petróleo. O Estado é que pega as receitas petrolíferas e vai colocar na economia, pronto, para as empresas, aumentar o emprego público, os gastos, naturalmente. Mas que de crescimento econômico depender do petróleo ainda estamos muito longe. É por isso que as previsões internacionais que saíram a semana passada continuam a colocar a economia de Angola nas economias que de facto não vão crescer muito. Ou seja, até 2026 Angola não vai passar de 3,7% de crescimento. 2026 que está quase a terminar a década. A década 2030 Angola cresce anemicamente. E nós temos uma população no desemprego, a população a fazer filho, a produzir cada vez mais, a taxa de crescimento da população está a crescer brutalmente e a criação de riqueza está em queda. Isso significa o quê? A pressão das contas públicas, independentemente dessa alta de barril de petróleo, vai continuar a ser enorme. E nós temos uma economia que, do ponto de vista de reforma do setor não petrolífero, quase que não fizemos muita coisa. Porque nós continuamos a empurrar a economia não petrolífera com a barriga, né? A mimar os filhos que trabalham, que, portanto, estão no setor público. O Estado é o cancro da nossa economia. A matriz orçamental é a causa da crise, não tem nada a ver com o petróleo, porque até o dinheiro que o petróleo concedeu-nos seria para reinvestir no setor e relançar os outros setores de forma estrutural e aumentar emprego, quer a nível da educação, os setores mais básicos, que é fundamental para o crescimento econômico, nós não fizemos. Então, essa ideia de pensar que o preço está a 80, já se vende isso nos órgãos públicos. Alguns economistas keynesianos que acreditam na salvação do Estado, não dos empresários, não das famílias, e acreditam que nós vamos sair da crise com esse preço acima dos 80 e agora que vamos chegar lá. Conversa com senhores do setor, particularmente essas empresas que estão lá, vejam as outras geografias de petróleo a terem custo muito baixo, até com o esforço da OPEP reduziram consideravelmente a produção porque podem aumentar. Nós até estamos muito abaixo dos cortes da OPEP do ponto de vista da produção. Nós vimos o discurso do presidente, falou em 1.113, se não me engano, 1.1, agora também o engenheiro apresentou aqui os dados extraordinariamente. E, portanto, do ponto de vista de produção e produtividade, o setor petrolífero, a economia no geral está muito baixa. Agora, é um elemento que eu acho interessante, que do ponto de vista do modelo econômico, continuamos um modelo econômico que assenta no consumo. Nosso modelo não assenta na produtividade. Não tem como um país que assenta um modelo no consumo, o setor petrolífero vai se alavancar aí o Salvador, porque o dinheiro que o petróleo nos dá, nós conseguimos gastar desperdícios, a filosofia é desperdício, a mentalidade de desperdício dos recursos não reinvestidos no setor petrolífero, porque há anos o setor petrolífero continua estático, do ponto de vista de bacias, quase investigação como tal, para nós preservarmos encontrarmos outros poços, quase que não se investiu. Os empresários falam relativamente a isso. É preciso ter mais liberdade. É preciso aproveitar esses ambientes interessantes do ponto de vista de preço para relançar a atividade econômica. Então, no geral, de crescimento econômico dependendo do petróleo, nós não vamos ter muita coisa. As previsões estão aí, mas agora tem um relativo impacto. E as benesses que vai nos dar, como os cálculos que o engenheiro Oliveira apresentou, alguns aumentos que o Estado vai ter relativos, esses aumentos seriam muito interessantes para também vermos o próprio setor que nos dá esse recurso e, por outro lado, vamos indo paulatinamente acelerando a reforma estrutural que o país ainda não começou. Precisamos fazer a reforma da reforma. Foi lançada uma agenda que precisamos de reformar a própria agenda para sermos mais agressivos e persuadirmos o povo a alterar a mentalidade para que efetivamente cresçamos. Muito obrigado, Dr. Yuri Kishina. Vamos agora olhar para esta questão do preço. Já ficou claro que aqui, quer com o José Oliveira, quer com o Yuri Kishina, que vamos ter mais receita cresce mais nas condições atuais, não havendo a produção nos níveis aceitáveis. O que se pode esperar é que os problemas de crescimento da economia, do ponto de vista do crescimento da economia, não estão resolvidos
por isto. Engenheiro Pedro Godinho, vamos olhar para o preço que, mesmo assim, continua alto. Que fatores estão na base deste aumento do preço, na casa dos 85 início da semana, e até onde é que acredita que pode ir esse aumento? De facto, Angola poderá sentir um certo alívio com a subida dos atuais preços, porque sabemos nós que o valor de referência em termos do orçamento de 2021 foi feito com base numa previsão de 38 ou 37 dólares o barril. Pese embora também esse mesmo orçamento tenha sido feito, concebido numa previsão de uma produção acima de 1.2, 1.200.000 barris, e a produção continua em declínio, mas o diferencial vai permitir um certo alívio. Concordo 100% com a perspectiva apresentada pelo professor Yuri Kishina, porque de facto o problema que o país vive foi que acabou sendo vítima da doença, da pandemia de petrodólares, porque em 2010, 2013 e também em 2005, a junho de 2008, o preço do petróleo chegou a 147 dólares. Tínhamos tantos dólares que acabamos nos embriagando com eles e perdendo o foco. De tal forma, esquecemos da necessidade da diversificação. E mesmo dentro do próprio setor petrolífero, havia uma estratégia de exploração que permitiria aumentar a produção na altura. O pico máximo de produção, historicamente falado em Angola, foi atingido em 2008, 2 milhões de barris. E em 2013 foi aprovado por decreto presidencial uma estratégia, as premissas para o desenvolvimento da estratégia de exploração e que se previa atingir os 3 milhões de barris dia. E, Joel, é daquilo que eu estou a dizer, e concordo muito bem, que a riqueza de um país não depende exatamente do preço dos produtos, mas sim da produtividade. E esse é um grande exemplo que vimos e vivemos no setor petrolífero. Embriagamos com os altos preços. 2013, 2014, conseguimos ter crescimentos muito significativos, ao ponto de, por exemplo, viajarmos com os kwanzas no bolso, chegávamos ao Rocio, em determinadas casas de câmbio, cambiávamos o nosso kwanza, recebíamos os euros. Na África Sul, visitávamos os nossos kwanza, tínhamos os rands. Mas isso foi exatamente o tal crescimento insustentável, a tal dependência do preço do petróleo. E esse decreto ia permitir, era um investimento aproximado de 200 milhões de dólares ano, em busca de outras descobertas. Porque, se repararmos, Joel, Angola está há mais de 60 anos, a produzir numa só bacia sedimentar. Existem mais de 10 bacias sedimentares. Quando digo bacias sedimentares, locais onde há o potencial de encontrar petróleo. E o que é que fazemos? Esses valores, essa produção que hoje estamos aqui a falar, 1.200.000, 1.300.000, só está a ser produzido na bacia do Congo. Mas temos a bacia do Kwanza, temos a bacia do Namibe, temos a bacia do Benguela, o Kavango, temos aproximadamente 10 bacias ou mais. Se estes recursos que foram gerados em época de alta fossem aproveitados exatamente para o projeto de desenvolvimento de exploração, os resultados hoje seriam diferentes. Mas não deixa de ser verdade também que, tendo o mesmo nível de produção, quando o preço aumenta, naturalmente as receitas têm que aumentar. Isso é lógico. Com os mesmos níveis de produção, se houver uma oscilação para cima, as receitas aumentam. Se a oscilação for para baixo, diminui. Agora, como vamos gerir isso? É outra questão. Agora, respondendo a pergunta concretamente, o que é que estará por detrás dessa subida? É só uma. Nós não podemos esquecer expressões muito simples. O binômio procura e oferta. O que é que está a acontecer? Já repararam que o mundo entrou para a quarta vaga do Covid? Hoje a Rússia está a braços com aumentos, a UK, a Inglaterra está a braços com o Covid, mas o preço do petróleo está a subir. Manipulação. Há um conjunto de fatores que levaram exatamente a essa situação. Uma, e a principal, foi a estratégia da OPEP. Temos a previsão de um inverno extremamente agressivo. Houve o abrandamento das consequências do Covid dos lados da Ásia, a China, a Índia e a Europa. A produção, as fábricas que estavam semi-paralisadas por causa do confinamento, entraram em funcionamento e de uma forma abrupta. O consumo de energia subiu exponencialmente. É como tudo. Se a gente tem uma pequena loja, uma pequena cantina, e recebemos um cliente por hora em hora e tivemos o estoque para responder a esse tipo de situação, vamos ter uma tranquilidade no nosso estoque e na nossa capacidade de oferta. Se de um momento para o outro estamos habituados a receber um cliente por hora e de um momento para o outro aparecem 100, rebentamos com a ruptura, a capacidade de oferta. E isso não vai ser permanente, não vai levar por muito tempo.
Outra, são os esquemas da OPEP. A OPEP, neste momento, tornou-se reticente e continua a tentar cumprir com o seu plano que tinha concebido em 2019. Chegar aos 2022 com os cortes controlados. Há essa necessidade abrupta, eles decidem manter as válvulas. E, para isso, a Arábia Saudita teve que sacrificar 500 mil de barris todos os dias. Deixar de produzir. No sentido de ver o preço do petróleo, uma vez que a economia saudita só é sustentável com preços acima dos 65, 70 dólares. Então, preferiram sacrificar nessa fase para poder manter os preços nesse nível. Mas a qualquer momento, se houver o apelo contrário por parte do presidente americano Joe Biden, no sentido de estimular a produção do shale, da rocha de xisto, o preço vai vir em catadupa. Portanto, isso é o que eu diria, é um alívio para a economia, é um alívio para todos nós, porque apesar de haver esse declínio na produção, podem ser compensados a pequenos ganhos com a subida do preço do petróleo, mas o que é certo é que não é sustentável. E que a qualquer momento, e sabe que o preço do petróleo é extremamente volátil. Eu lembro-me que estava na altura em Paris, em junho, quando o preço estava a 147. Acordámos a 147 e ao meio-dia o preço já estava a 80. Depende exatamente dos fatores que vão surgindo e as circunstâncias que ocorrem. Por isso é que, repetidamente, nós temos estado a divulgar a diversificação da economia. E uma vez mais, o que já dizia isso há 3, 4 anos atrás, o setor que está em condições de substituir o setor petrolífero a curtíssimo prazo é o turismo. Porque quando um país abre a atividade turística, tem condições de captar moeda forte. E, portanto, nós temos recursos bastantes para... Agora, o que é preciso é criar infraestruturas para responder isso. E eu acho que é por aí que nós temos de sair, porque a agricultura vai ser a médio e longo prazo. E depois, quando tivermos a sorte, não temos mau tempo, não temos seca, não temos estiagem, como aconteceu o ano passado. Portanto, são coisas que, de facto, podem ser resolvidas. E com muita tristeza, porque, de facto, esse decreto 8/13, se fosse implementado, ajudaria a resolver muitas das nossas desgraças que vivemos hoje. Muito bem. Já agora, quer Yuri Kishina, quer o engenheiro Pedro Godinho, levantaram aqui o tema à volta dessa questão da produção e da expansão, digamos assim, da atividade de pesquisa e exploração, que hoje já se olha para o site da NPG, nos mapas, e se consegue ver que Angola já conseguiu alargar, pelo menos, a atividade de pesquisa para outras bacias. No Namibe já é uma realidade as parcerias da Total e os seus parceiros no bloco da bacia do Namibe. A Eni, idem. E o último, que ainda não sabíamos que teria parceiro, a Sonangol, neste processo de farm-out, já se juntou à empresa Aramcor, a petrolífera estatal namibiana, uma empresa que se diz britânica e uma angolana, que naturalmente vão se juntar como parceiros, ou seja, já começamos a ver alguns sinais de que Angola, de facto, começou a avançar para pesquisa e exploração noutras bacias. Também nas licitações em terra, fizemos referência em que as empresas angolanas estiveram em destaque, falta obviamente a assinatura dos contratos para depois se ir buscar o dinheiro e se começar exatamente a pesquisar, mas também, pelo menos da estratégia da NPG de licitações 2019-2020, já há 2 grupos de blocos entregues, já vamos agora no terceiro que também vai surgindo. Isso tudo para dizer que já é uma realidade, José Oliveira, que Angola começa de facto a expandir. Obviamente, como diz o engenheiro, é agora nesta fase, podíamos ter melhores resultados e tirar maior proveito desses aumentos do preço do petróleo, como fazem a Arábia Saudita e os outros que têm boa produção, mas há aqui um caminho que foi trilhado e coisas foram tratadas. Aliás, o próprio José Oliveira aqui deu nota na semana passada que a própria Total já começou a fazer o furo no bloco 48, onde conseguiu trazer a Qatar Petróleo, um gigante. Está também a Sonangol, que é o furo mais profundo a nível mundial, e também é, digamos, um esforço que se faz no sentido de se buscar mais petróleo. Mas que impacto podem ter estas ações para o combate ao declínio da produção, e olhando para o declínio, e que impacto vai ter estas ações também na nossa economia? Porque o Yuri Kishina e o engenheiro Pedro Godinho disseram claramente que o nosso problema não se resolve só na variável do preço, mas fundamentalmente na base de aumentar a nossa oferta, a nossa capacidade de oferecer petróleo. Como podemos analisar? Sim, mas a nível da economia
economia, complementando um pouco o que o Yuri disse, é preciso que Angola saiba investir, e Angola anda há 20 anos a investir muito mal, não é? Portanto, enquanto Angola não se vir a investir, bem pode ter muitas receitas. Este aumento de receitas, quando eu fiz estas contas, ajuda muito a vida ali da nossa Ministra das Finanças, que teve um ano difícil, e porque nós estamos sempre a ultrapassar o OGE, não é? Com medidas extras e não sei o quê. Portanto, mas não tem, como ele pôs e muito bem, não tem reflexos diretos e imediatos na economia. Agora, voltando, indo mais para este aspecto. Bem, no AMIB não tem só a Total, a ENI e a Sonangol, que a Sonangol Tá, agora Exxon tem também, parceiro, exatamente. tem a Exxon com 3 blocos a trabalhar em pesquisa. Portanto, nós em termos de pesquisa somos das zonas do mundo onde temos mais pesquisa em águas profundas e ultraprofundas neste momento, do mundo. Só tem mais pesquisa que nós em águas profundas as Guianas e o Suriname. Nem a Nigéria, nem no Golfo do México, portanto os Estados Unidos, há um volume de pesquisa, é maior que o nosso, é verdade, mas a diferença não é assim muito grande. Portanto, é preciso, vamos pôr as coisas nos seus lugares. Apesar dos azares todos e dos atrasos, nós em termos de pesquisa, e temos agora, em águas ultraprofundas também, a Total a furar um campo que pôs o nome de Elefante, porque está com muitas perspectivas. O furo não é o furo mais profundo do mundo, é o furo nas águas mais profundas. Cuidado, o furo mais profundo do mundo foi feito pela Kerry McGee, no Golfo do México, que há uns anos. Este é o mais profundo em termos de coluna d'água, que são 3.600 metros, o que nunca foi feito. E aí dizia-se que já não é águas ultraprofundas, não é? Aí é no Mioceno, qual é o nome que se dá? Não, depois dos 3.000 não há designação ainda dada, não é? Ok, tecnicamente, não é? Sim, tecnicamente não há, diz que as águas ultraprofundas são até 3.000, mas eu penso que vai entrar, não se vai conseguir inventar, ou então vamos fazer a americana ultra, vamos lhe meter um ultra profundas. Bem, mas em termos de produção e declínio de produção, nós estamos a produzir o máximo que podemos, não estamos a chegar ao limite sequer da nossa cota da OPEP, que aliás, quando houver revisão de cotas para o ano, penso eu, no fim desta série, quando isto acabar no fim do ano que vem, eu penso que a nossa cota vai ter de ser alterada, mas porque não estamos a conseguir. Agora, nós temos, em termos de declínio de produção, estamos atrasados. Porque temos 2 grandes projetos, grandes a nível de Angola, médios a nível mundial, que estão em stand-by, não estão aprovados. Bem, um com alguma justificação, que é no Bloco 20 e 21, só agora há pouco tempo é que se acabou um furo de avaliação que a Total queria fazer e que foi positivo, para desenvolver 2 campos em simultâneo, começar por aí e depois desenvolver as outras descobertas. Mas estamos bastante atrasados no Xisonga, no Bloco 16, que também é pertence à Total, quando ela comprou a Maersk. Este problema, que não se põe só connosco, com as fusões das companhias, haver cada vez menos companhias grandes que se podem lançar a 3, 4 projetos em simultâneo, que é o nosso caso. E nós temos bastantes coisas, calhou, assim temos bastantes coisas com a Total. Mas é que isto é complicado, a Total está a investir no 17, está a investir no 32, agora vai gastar... Vai no 48, aquele furo vai gastar 60 e muitos milhões, a parte dela vão ser para aí 40 ou 50, bem, milhões, esperemos que dê positivo, mas quer dizer... O Covid é verdade que complicou um bocado estes atrasos. O Xisonga, em princípio, chegou a estar previsto para arrancar no fim de 2023 e depois 2024, e não vai, porque ainda não está sequer aprovado. O Cameia também vai aparecer só em 25, portanto, estamos bastante atrasados e vamos continuar em declínio. Porque no onshore, esperemos que o Godinho e parceiros tenham muita sorte, mas o onshore vai nos dar uns milhares de barris dia, se tudo correr bem, daqui a 2, 3 anos. Os dali do Congo, como estão ao lado da Somoil, têm poucos quilómetros de pipe para fazer, para ligar à Somoil, quando começar a produção. Os daqui do Kwanza está um bocado mais complicado, vão ter de o transportar de caminhão para a refinaria, porque não se justifica, não há instalações de exportação, e aqui não se justifica, a não ser que se no Kwanza se conseguissem produzir 25, 30 mil barris dia, já justifica fazer um terminal de exportação flutuante. Portanto, não vamos esperar pelo onshore. O onshore vai ser útil para dar emprego. A produção de petróleo em terra dá muito mais emprego proporcionalmente que no mar, para criar... Competência, experiência. Não, experiência. Portanto, desempregado da área petrolífera vai ter de agarrar neles para trabalharem, que saíram
quando foi nos últimos 3 anos, houve bastantes despedimentos da indústria petrolífera de maneira nesta última crise. Portanto, depois vai criar outras pequenas empresas. Olha, por exemplo, se houver petróleo no Kwanza, uma empresa de transporte vai ter de transportar o petróleo para a refinaria. E transportar petróleo para a refinaria mete já umas dezenas de caminhões. Uma produção, por pequena que seja, mete umas dezenas de caminhões. Portanto, vai dar emprego de catering para empresas angolanas, de transporte de pessoal para empresas angolanas, de movimentação no onshore tem de se trabalhar com máquinas para abrir picadas, essas coisas, fazer vedações e não sei o quê. Portanto, esse tipo de coisa não é muito sofisticado e vai dar esse emprego. Agora, não contemos com o onshore para que se sinta no volume de produção nos próximos anos. Contemos, sim, para já estes 2 projetos e depois vamos ver o que é que a pesquisa do NAMIP vai dar daqui a 1 ano ou 2, quando se começarem a fazer os primeiros furos. Vamos ver se daqui a 2 ou 3 meses temos boas notícias do Bloco 48. Mas a vinda da NAMCOR para o Namib é um bom sinal, não é? É porque eles querem estudar, querem estar do lado de cá. É uma oportunidade que eles têm. Aliás, não percebo porque é que eles não vieram ao concurso. Só acordaram agora. É uma oportunidade que eles têm porque eles vão ter furos, a Total e a Exxon vão furar do lado de lá. E eles querem também ter uma perspectiva, eles estão associados. Portanto, querem ter uma perspectiva deste lado, porque a área onde a Sonangol vai furar está um bocado longe da área deles, mas pertence à mesma bacia. Portanto, eles querem ter experiência, acho bem. Não sei quanto é que eles pediram de participação, mas acho bem, é bastante útil termos essa oportunidade. Agora só mais uma coisa, porque o Godinho gosta sempre de falar nas muitas bacias que a gente tem. Neste momento temos de ter calma, porque não há, e a gente viu agora pelo concurso onshore, nem as pequenas companhias querem vir. E por vários motivos. E o principal motivo que nos está a afetar, nós tivemos aqui 2 contras. Primeiro foi o momento em que fizemos, quando a Nigéria também estava a fazer farm-outs. E na Nigéria os farm-outs para as pequenas companhias são muito bons porque é com blocos em produção. Portanto, os valores são maiores, mas os blocos estão em produção. Portanto, o investimento consegue atrair investimento. Nós aqui tivemos outro grande contra, que foi os valores pedidos, já não vamos repetir isso, mas os valores pedidos para a entrada no coisa, que caiu bastante mal. Mas são 2 fatores e, portanto, temos de ter um bocado de calma. E agora, o ambiente, e a gente viu agora com o concurso offshore, com os farm-outs da Sonangol, em que há coisas boas que estão à venda e que algumas companhias que inicialmente, quando se pôs há 3 anos a primeira vez esta venda de participações da Sonangol, já tinham feito até ofertas e tinham discutido com a Sonangol, não apareceram desta vez, porque o ambiente, de facto, a nível mundial, está um bocado fechado nesta fase. Isto é uma onda que, é verdade que a transição energética vai começar, mas esta onda agora muito apertada contra os petróleos, eu penso que daqui a 2 ou 3 anos vai aliviar ligeiramente. E, portanto, nós temos tempo para pensar e para ver o que é que vamos fazer e agora para já apoiar estas empresas e andar depressa com os contratos a ver se conseguimos gerar emprego, que é importante, e ter alguma produção para que as empresas angolanas vão firmando no setor. Olha, eu gostaria de levantar aqui essa questão, José Oliveira. Nós temos que sair da caixa, temos que sair exatamente dessa cápsula do casulo, como se usa dizer. Angola está com mais de uma dezena de bacias. Há quanto tempo estamos a produzir numa só bacia? 65 anos. Sim, por que nós não acreditamos em nós mesmos, nós angolanos, e isso digo a Sonangol, que já está com 45 anos, dizer, olha, gerir, comprar cérebros, ir lá para fora, ir buscar os melhores quadros e dizer, temos aqui a liberdade e temos aqui os recursos para começarmos a trabalhar exatamente nesses projetos. Por que é que temos de estar sempre de braços cruzados, sentados e com braços estendidos, à espera de que venham sempre empresas multinacionais resolver o nosso problema? Isso é um problema que eu começo já a ver e a acreditar que isso é um problema genético, sociológico e antropológico. A África, nós sentados em cima de bilhões de dólares a passar fome e a estender as mãos, porque estamos sempre à espera que o estrangeiro venha para fazer. E muitas das vezes o estrangeiro que vem pode até não ter as mesmas competências que nós temos, mas é a falta de visão e de focos. Por exemplo, não acredito que uma empresa de 45 anos como a Sonangol hoje não tem a capacidade de gerir os blocos que tem que fazer farm-out para ir buscar dinheiro. Mas são blocos em produção. Se houver confiança e credibilidade, esse é que é outro problema também. Para além do genético, sociológico, antropológico, temos um quarto problema, a falta de confiança. Ninguém acredita no mercado angolano. Ninguém acredita. E sobretudo a Sonangol, pelos escândalos que vimos por aí. Portanto, qualquer banco em qualquer parte do mundo
desde até que surgiu agora essa questão da transição energética. Tu, com campos em produção, tu dás a garantia petróleo. Foi assim que Angola se desenvolveu, desde a independência até hoje. Nós hipotecamos petróleo com 5 anos de antecedência. Íamos buscar dinheiro, Angola ia buscar dinheiro para pagar com o petróleo que seria produzido 5 anos mais tarde. Então, por quê? É o reconhecimento da incompetência. Por isso é que eu digo, uma das saídas para salvar o setor do óleo e gás terá que apostar-se em jovens que vieram, que trabalharam e ganharam bastante experiência nas multinacionais e que já têm formatado com base no conceito do desafio, da boa performance em termos de produção. Porque se continuamos a agir naquilo que nós vemos, a atitude do servidor público, se der tudo bem, se não der, no 30º dia o meu dinheiro está na conta e a partir daí vou ter mais um Land Cruiser, vou ter a casa lá no Cajueiro, vou ter a casa... Não vamos a lado nenhum. Eu já começo a dizer que a salvação do setor petrolífero será começar a apostar em gestores expatriados. Numa posição podemos ter o nacional, a nível das operações têm que ser expatriados. Quando tivemos nas operações expatriados dentro da Sonangol, quando tivemos na área do supply chain e na área de manutenção, 24 horas a pensar exatamente na operacionalidade e na produção, não vamos ter necessidade de fazer esses farm-outs todos. Porque se é só dinheiro, nós podemos ir. Qualquer campo, qualquer ativo que a gente tenha já em produção, a fluir petróleo, nós podemos utilizar o petróleo como garantia. Assim fez Angola nesses 46 anos. O grande problema é que aqui não se pensa de nação. Aqui as pessoas alimentam o seu ego e de outra coisa mais, não se responsabilizam. Eu acho que é já tempo bastante para se começar a responsabilizar os gestores. Não só por crime de peculato, por decisões mal tomadas. Porque se eu estiver sentado numa cadeira como a Sonangol e cometer decisões que produzam danos ao país em bilhões de dólares, para no dia seguinte eu estou a ser exonerado. O único castigo que eu tenho é ser exonerado, mais nada. Portanto, temos que começar a ver nessa visão. E agora, voltando a essa questão das bacias, se durante 60 anos produzimos bilhões ou trilhões de barris de dia em termos de volume de produção, com 10 bacias temos de ter a probabilidade de ter muito mais reservas. O problema que se põe aqui é que nós sentamos à sombra da bananeira à espera que o expatriado venha nos resolver o problema. Por isso é que eu disse que esse é um problema já começa a ser genético, sociológico e antropológico. A gente vai ver, por exemplo, muitas vezes, alguém que está sentado, vai para a aldeia, tem a terra fértil do lado, tem, e o espaço é dele. Se alguém aparecer, esse terreno é meu, dos meus ancestrais. Mas às 9 horas, 10 horas está sentado, ele diz, está a passar fome. Está a passar fome. Precisamos do PAM, precisamos aqui, agora desses arranjos que há aí, movimentos solidários, para ir dar 1 quilo de arroz, que só dura pelo menos 2 dias e acabou. Porque fomos habituados assim. O PAM deixava cair lá os paraquedas lá com a comida e pronto. E temos esses hábitos. E isso também contagiou-nos na indústria petrolífera. Temos de ser muito mais arrojados e temos aqui muitas experiências e muitas experiências que podemos focar hoje. Se com uma bacia conseguimos produzir trilhões, com 10, naturalmente, isso, uma regra 3 simples, pensa embora que no petróleo não é assim tão linear. Mas o que é certo é que se fizermos investimentos, e como estava previsto através do decreto 8/13, investimentos na exploração, na pesquisa, naturalmente que é. Agora, todo mundo fala aqui em questão de transição energética. Deixa essa transição energética para aqueles colossos. Vamos nos concentrar no nosso petróleo, vamos criar competência para produzir o nosso petróleo, porque o petróleo ainda vai durar. O petróleo ainda vai durar e temos muitas reservas. Se nós ainda não aprendemos como produzir o nosso petróleo, como agora o meu amigo Zé Oliveira está-me aqui a dizer, que ninguém veio aqui, os farm-out da Sonangol, a Sonangol tem que criar competências. Vamos deixar de ser vaidosos, vamos deixar de dar... Vamos pensar na ação. O problema neste momento dos farm-outs não tem nada com competências, tem com a situação financeira grave em que a empresa está há uns anos e que tentou evitar os farm-outs em 2019, convenceu-se que ia passar por cima dos farm-outs, que ia passar, e depois veio em 2020 o Covid e deu-lhes cabo do plano todo com a baixa dos preços. E, portanto, mas pode ir buscar fundos. Agora é confiança. Não. E vou dizer mais, nestes farm-outs poucas empresas apareceram porque ninguém acredita na Sonangol. Eu acho até que já é a altura de fazer um rebranding. Está a ver? Mudar o nome da Sonangol, porque o Sonangol é sinônimo, está tóxico, contagia. Quando alguém diz Sonangol, estamos a ver um grupo de pessoas que viviam. Temos que fazer o rebranding, já é a altura até de mudar de nome, porque a Sonangol está muito mal conotada.
está muito mal conotada e já é a altura de fazer um rebranding. Sim, mas mudar o nome, ela que continua na mesma estrutura, no mesmo sítio, mas com pessoas diferentes, mas também com outro nome, meu. Mas o problema... Nós temos que começar a pensar nação e objetivamente e pensar nas nossas competências. A mim condói-me quando sento diante um receptor, uma televisão, ficamos todos felizes, até o repórter ou o apresentador do noticiário. A Angola recebeu não sei quantos milhões de dólares de financiamento ou de ajuda. Estamos a hipotecar o país e dão festa por isso. Quando estamos sentados em cima de bilhões de dólares. Temos ativos, temos recursos bastante. Temos é que começar a acreditar na nossa juventude, irmos buscar quadros que trazem experiências acumuladas a partir ali das multinacionais, porque já estão formatados, e essa filosofia vai fazer com que as nossas empresas, sobretudo as públicas, deem um passo para frente. Eu tenho aqui um exemplo, posso citá-lo agora. Esteve um jovem numa multinacional. Estavam aqueles que a gerir uma empresa petrolífera, só angolanos, mas que vieram da pública, a dilapidarem o erário, a dilapidar a empresa. Sentaram-se na cadeira durante 3 anos, produção máxima 800 barris. Veio o jovem da Exxon, em 7 meses subiu para 10 mil barris. Está a ver? Formatação, sim, atitude e gestão. Está bem, mas o problema da Sonangol de vender é porque ela tem dívidas e tem de pagar. Portanto, ir fazer empréstimos, tinha de pagar o empréstimo e não resolvia o problema. Eles fizeram bem as contas e tentaram coisa. E o problema desta situação agora dos farmautos vem de trás. E a vinda ou não vinda de companhias, os farmautos é de blocos onde a Sonangol não opera. Portanto, tirando o bloco 3. Mas produz, mas tem receitas. Não, tem receitas. Está em produção. Mas tem de pagar dívida. Produção dá para garantir. Não, mas ela tem de pagar dívida. Mas ninguém acredita. Esse farmauto não vai dar em nada. Problema de confiança. Não tem nada disso. Problema de confiança, não. Sim senhora. Não, isso faz falta. Ou tem interessados ou não tem, ou paga ou não paga, ou que aquilo vale. Eu tenho uma experiência, estava-se num bloco em que depois da entrada de uma empresa, a empresa multinacional disse: largamos tudo, vamos embora, saímos do bloco. Está a ver? Temos de ser realistas, Oliveira. Se quisermos ajudar o país, a nação, temos de ser capazes de chamar as coisas pelo próprio nome. Não vamos estar aqui com heredos, nem atitudes decorativas. Nós sabemos o quão ruim está a imagem do país e, sobretudo, a Sonangol, não é? Sim. Então... Sim, mas não... Uma empresa que teve concentrada pessoas de lapidarem, a grande e a francesa, vai mesmo com o mesmo brand, esse Sonangol, a dizer, a primeira coisa que o banco vai dizer, esses são os tais, e agora com os compliance, as exigências, basta dizer Sonangol, todo mundo foge, pernas para que te quero. Isso é um problema sério. Muito bem, Engenheiro Godinho e José Oliveira. Vamos passar para Yuri Kishino. Yuri Kishino, que dizer desses passos que têm sido dados para combater o declínio, né? O José Oliveira já dá aqui nota que não vai se resolver para já, mas pelo menos alguns passos foram dados, e o que se pode dizer? Tem que se começar de algum lado, né? E naturalmente são passos que são importantes, naturalmente, para despertar um pouco tanto a comunidade internacional, o setor, e também nacional, como nós estamos a ver aqui o Godinho a falar um pouco como deveria ser naturalmente o setor petrolífero relativamente aos nacionais, como é que devemos estruturar o setor para relançar a atividade econômica nacionais. Também estamos a ver a visão do Dr. Oliveira, que é muito interessante também, a estratégia de como atrair investidor estrangeiro nesse setor, quando estamos a fazer concursos públicos. Mas eu sou da perspectiva económica de que o preço alto do barril de petróleo sem produção não vai aliviar a ministra, não vai ajudar a ministra das Finanças. E até muitas vezes, até com produção, também não ajuda a ministra das Finanças. Sabe de que forma? Porque há evidências empíricas em Angola. Eu gosto muito de falar de evidências. Eu sou académico, sou economista, gosto muito, exatamente, pesquisador, que há uma relação direta, mas é mesmo uma relação direta, do peso do Estado e o aumento das receitas petrolíferas. Ao longo da década, ao longo de 2002, 2013, com o aumento das receitas petrolíferas, o peso do Estado aumentou consideravelmente. O Estado até conseguiu criar fazendas, conseguiu entrar em tudo. Sim. Repara, a dizer que vai ajudar a ministra coloca a mão na cabeça quando as receitas de petróleo aumentam, porque está sempre aí pessoas há mais tentação, gente exatamente, que vai pedir, e depois há até desorçamentação e engenharia contabilística. Repara, Angola é como se fosse aquelas corridas com pessoas no ombro, está a ver? O governo fica gordo lá em cima no ombro, o setor privado fica pequeno e não consegue correr. Basicamente é essa perspectiva. E os aumentos de despesa do Estado vão continuar. É por isso que eu se defendo que não ajuda a ministra das Finanças a aumentar a receita. Momentaneamente. O problema é que o Estado não sai da economia, o peso continua. Vamos só ver o orçamento. No orçamento geral do Estado, qual é a parte que mais o governo gasta? É salários. Pois é dívida. E vai aumentar cada vez mais. Tem uma dívida. Para quanto mais aumenta a receita, nós não temos a filosofia de gastos. Sim. Esta chapa ganha, chapa gasta. É assim
assim do ponto de vista do setor petrolífero. E isso é que afundou o setor petrolífero. Nós não demos comida na galinha que dá ovos. Nós pensávamos que é só colocar e ela vai dar ovos. É nessa perspectiva. Mas há um elemento que eu acho interessante, deve ser levado em consideração. Se nós não colocarmos o triângulo de desenvolvimento de uma economia, que é os 3 P. P de poupança para canalizar, para investimento, nós não temos poupança. E até a poupança que nós estamos a utilizar é poupança externa. Endividamento, é também o que falamos. Endividamento já está a aumentar. Atualmente a nossa dívida é acima de 130% do PIB. É muito dinheiro. O nosso PIB saiu de 126, elevadíssimo. Repara, de 126, um país que produz petróleo, o PIB saiu de 126 para 60 bilhões de dólares. Repara, e a população está a crescer anualmente 1 milhão de pessoas. Nós estamos a fazer muitos filhos. A taxa de crescimento da população já não é 3,7, está acima disso. Já? É muita gente. Atualmente há a previsão que este ano vamos ficar em 34 milhões de pessoas. Nós queremos 26 e a riqueza está a cair. Depois, o que é que eu analisei aqui também relativamente às previsões dos produtores de petróleo? O FMI lançou a semana passada, naturalmente, as previsões do relatório. E o que é que o FMI diz sobre os produtores? Todos eles. Nenhum dos produtores vai crescer acima das economias desenvolvidas. Sim. Repara, vamos ainda começar com o Médio Oriente, Central da Ásia. Estamos a falar da Arábia Saudita, Irão, Argélia, Iraque. Todos eles, em média, vão crescer 4,5%, abaixo dos Estados Unidos, que vai crescer 6%. Um país que cresce com tecnologia, que saiu de uma pandemia brutal, que morreram muita gente. Repara, vão crescer 4,5%, 3,9% no próximo ano. E o mais grave não é isso. O mais grave é nós vermos só os africanos. A África subsaariana, que é mais de 13% da população mundial, equivale e só contribui com 1,5% do PIB mundial, muito reduzido. Vão crescer 3,7% e 3,8%. Os produtores de petróleo, falo da Nigéria, Angola, Gabão, Tchad e Guiné Equatorial. A Guiné Equatorial vai ter recessão próxima ano de 5,6%. Repara, produtores, Angola tem recessão esse ano de 0,7% e próximo ano só vai crescer 2,4%. Repara, a Nigéria 2,1%, 2,6%. Todos os produtores de petróleo. Então, dizer que o aumento do preço é que vai relançar a atividade econômica, é que vai aliviar a ministra, ao contrário, é que o aumento das despesas aumenta o peso do Estado na economia, há mais lexo, há mais desorçamentação e, naturalmente, do ponto de vista de empresas do Estado, vai surgir mais empresas, não há privatização como tal. O setor privado não é chamado. Então, Angola vai continuar a ser aquele jovem que corre com um senhor muito gordo lá em cima, que é o Estado. O setor privado muito pequeno não consegue correr muito, porque não tem como reinventar. O Estado não lhe dá de comer e, naturalmente, a economia de Angola não tem como relançar nos próximos décadas, 2020, 2030. É preciso reformar a reforma econômica. A nossa agenda de reforma precisa de ser reformada. Tenho dúvidas sobre isso. Decisões económicas duras e que pessoas que sabem a sustentar nas suas decisões, argumentar publicamente relativamente aos processos que devemos tomar para relançar a atividade económica. E depois nós estamos a falar de um país que a média de idade é 16 a 17 anos. Muita juventude para relançar a atividade económica. Como é que nós não conseguimos criar um modelo económico que explore o talento desses jovens para maximizar a eficiência, para alargar as oportunidades na sociedade? Como é que de facto Angola vai crescer, vai dar passos, se nós não temos um modelo económico que relança do ponto de vista de custos, reduz os custos? Por exemplo, nós devíamos estudar cada setor, os custos de produção, para ir estrategicamente eliminando os custos de cada setor. Nós não fazemos isso. Para não falar já da educação, a saúde, que as receitas que viriam, podíamos pelo menos lançar esses dois setores, que é fundamental. Portanto, estamos muito mal. Até o discurso do presidente fala muito sobre a educação, que está num cenário muito complicado. Eu não sou daqueles que defende que Angola, sem poupança, sem produtividade e sem procura externa, vai conseguir basicamente atingir os níveis de vida muito interessantes nos próximos 10 anos. É muito complicado. É preciso alterar o modelo, uma agenda económica de reforma que relança a atividade económica. Muito bem. E vamos agora aproveitar estes minutos finais para fechar e para as recomendações. Tem sempre que deixar recomendações, senão vão dizer esses senhores vão para aí, só falam que está tudo mal, ninguém deixa recomendações. Vamos então deixar aqui, José Oliveira, depois de tudo que foi dito e ouvido, que recomendações? Temos de aprender a investir bem, as receitas que vamos tendo, não há outra, enfim, em síntese, acho que é o que nós temos que fazer. Muito bem. Engenheiro Pedro Godinho, recomendações? O que é importante é olhar para outros setores, deixarmos de continuar a ver o petróleo como a única salvação do país. E o segundo aspecto, melhorar o nosso modelo de gestão, reestruturar a única empresa pública que temos no setor de óleo e gás, com capacidade de poder ajudar a inverter a tendência, nomeando as pessoas certas no lugar certo. Eu penso
que é importante agora, numa fase como essa, atribuir à Sonangol aquele papel de operadora de verdade, que é, com isso dizer, o país poder contar com ela para garantir a continuidade da produção e, sobretudo, da exploração dos recursos que Angola tem e que são bastantes. E temos que começar a pensar que nós somos capazes, desde que consigamos focalizar-nos e definirmos estratégias de desenvolvimento sustentáveis. E para isso é recorrer às competências internas e externas, porque e haver um rigor na gestão da coisa pública. E aqui queria dizer aqui ao meu amigo José de Oliveira, a estimular exatamente as descobertas, a atividade de pesquisa nas outras bacias, porque precisamos e devíamos deixar de pensar ainda na transição energética para os grandes países, como vimos que há determinados aspectos que não foram acautelados, e as intermitências. Vimos que no ano passado houve um grande apagão no Texas, em Houston, porque a cidade era alimentada por fontes renováveis, faltou sol, houve bastante neve, deixou de produzir. Não só as renováveis, também, portanto, as outras não estavam preparadas. Não estavam preparadas, por isso é um problema que ainda não está resolvido. Então vamos cuidar daquilo que a gente pode fazer em termos de desenvolvimento. Muito bem, Engenheiro Pedro Godinho. Vamos fechar então com o professor Yuri Kishina. Recomendação. Rapidamente, a primeira recomendação é que Angola não precisa de agenda de reforma. Reforma econômica Angola não precisa. Angola precisa de agenda de transformação estrutural, que altera a mentalidade das pessoas, o comportamento, a crença, o amor à produtividade, os valores que nós perdemos, né? Isso é fundamental. E o mais grave não é isso, Joel Costa. É se nós não alterarmos a estrutura dos gastos do governo, nós não vamos conseguir sair de uma crise. Porque o cancro da economia de Angola, a matriz é orçamental. A matriz orçamental faz muitos estragos. Prejudica os empresários com os impostos, prejudica as famílias, coloca as pessoas a viverem, portanto, nas suas benesses, não produzindo. Ou seja, temos que combater os salários ineficientes. Temos que combater os trabalhos também ineficientes. Às vezes o governo gasta mal. O gastar do governo não ajuda ao crescimento da economia. Não podemos esquecer, Joel, que um país em que coloca em quinto ou em sexto lugar o seu setor empresarial não tem como crescer sustentavelmente e acabar com a pobreza. Porque nos vários áreos, o mais importante é o área do empresário. Funcionário todos nós podemos ser, operário todos nós podemos ser também. Mas missionário, falando além, o paraíso, mas agora empresário é o ar que a economia respira. Empresário, devemos estimular os empresários e ajudar a combater os custos de produção. Portanto, muito obrigado por me convidarem. Ok, eu agradeço Yuri Kishina por aceitar o nosso convite, também ao José Oliveira e ao Engenheiro Pedro Godinho. A continuação de excelente quarta-feira e boa semana. E claro, nós voltamos na próxima semana. Até lá. A hora da AmCham Angola. A hora da AmCham Angola, o seu magazine de negócios. Acompanhe aqui todas as novidades sobre as relações comerciais, educacionais e culturais entre Angola e os Estados Unidos da América. A AmCham Angola está afiliada à Câmara de Comércio dos Estados Unidos da América, a maior organização de negócios do mundo, representando mais de 3 milhões de empresas em vários setores e países. A hora da AmCham Angola. Todas as quartas-feiras, das 10 às 11, nos 95.5 FM. Luanda, Antena Comercial.